tudo bem? Estamos de volta com o programa Pontuando e eu estou com um texto aqui, em parte de um livro que eu recebi via e-mail por eu fazer parte de algumas bibliotecas aí, de estudos filosóficos, sociológicos, etc., onde existiria a convergência de conceitos entre Zygmunt Bauman, que é alguém bem dentro do século XX e XXI, né? Faleceu em 2017, um homem que viveu bastante tempo suficiente para analisar todas as modificações perenes e que nós ainda estamos às voltas com elas. Ele inclusive as antecipou bastante, né? Mostrando como que seria. E o pensamento de Nietzsche, Friedrich Nietzsche, esses conceitos que são analisados nesse livro como convergência. Um livro é extenso, isso aqui não isso aqui é uma apreciação de vários autores sobre esses dois autores, e no final eu coloco o Peter Sloterdijk, acho que é Sloterdijk que fala, para fazer uma aproximação das duas ideias. O Sloterdijk ele daria uma terceira hipótese, vamos dizer assim, porque ele ainda é atuante, ainda está pensando e atuando, e as coisas estão prenunciando algumas modificações que de repente os dois autores, Nietzsche lá no seu tempo e o Zygmunt Bauman mais atualmente, fizeram a respeito dessa chamada pós-modernidade, né? Essa modernidade líquida que o Zygmunt Bauman prefere, essa fluidez. O Sloterdijk ele nos coloca alguns ingredientes a mais que de repente estão aparecendo no horizonte, já que ele ainda está na atualidade. Então, nós vamos ler o texto. O texto é fruto de pesquisas de alguns autores, né? Eu pedi para ir juntar isso tudo aí, fiz um texto aqui, cortei algumas coisas e ficou uma coisa assim mais sucinta para que nós venhamos a avaliar. O mundo de hoje está muito difícil de você pegar parâmetros, né? O ser humano comum, ele não percebe como que a realidade se desenrola. Ele está bastante imerso, mas um imerso impensante, não é aquele imerso atento que está praticando ali um mindfulness, não. É ao contrário, ele está num extra, né? Ele pode estar completamente imerso, mas ele está extra ao extrato, ou seja, ele não está profundamente dentro do que está acontecendo ou percebendo o que está acontecendo. Por outro lado, ele está imerso, sendo influenciado por essa imersão, mas sem um critério crítico, sem uma capacidade de definir algo para si próprio. E com isso ele não avalia o que está acontecendo. Então, algumas notícias que acontecem aqui, ali e lá, nós estamos às voltas aí com invasões de países e estamos com as voltas com bombardeios, prisão de lideranças e tal, e o homem comum ao largo do mundo, ele não está com tempo e talvez muito menos com capacidade de avaliar o que está acontecendo, e que pode mudar totalmente, vamos dizer assim, o seu convívio, né? A sua estabilidade, porque essas coisas obviamente agem sobre a estabilidade das pessoas, né? Muito bem, eu vou ler o texto para a gente usar o mínimo de tempo possível e não ficar toda a vida falando. Espero que você faça um bom proveito desse texto. Passe ele para frente, deixe seu comentário, diga se você gostou, se você gosta desse tipo de assunto, e se quiser deixar alguma contribuição em termos de ideias, eu agradeço. Vamos começar então. Em que os conceitos de Bauman e Nietzsche convergem nessa modernidade, na chamada modernidade líquida do Bauman, ou na pós-modernidade que foi graçada por aí. Aqui agora no século XXI, né? Há 25, 26 anos do início do século XXI. Bom, a convergência entre Nietzsche e Bauman manifesta-se sobretudo na crítica ao esvaziamento de valores e ao caráter instável da subjetividade moderna. Quando Nietzsche proclama a morte de Deus, ele não se limita a negar a religião. Aliás, ele não está falando nada disso. Ele anuncia o colapso de qualquer fundamento do absoluto, daquilo que é o moral, daquilo que é o metafísico, daquilo que é o político. Quer dizer, ele demonstrou que algumas ideias estão diluindo, né? Capazes de organizar o sentido da existência. Ou seja, um substrato que viesse a organizar isso aí, que seria algo metafísico ou algo transcendente, o Nietzsche caracterizou como morte de Deus. Ele não entrou no aspecto da religião, ele só entrou no aspecto daquilo que seria o transcendente e o organizador, e disse que isso aí havia colapsado. Então, com isso, ele fez uma fala forte,
chamada a morte de Deus, o que não tem exatamente esse significado, pelo menos não para mim. Bom, e essa é a minha opinião, né? Essa ruptura abre espaço para o niilismo, ou seja, a perda de referências sólidas, a sensação de que existimos em um vazio e a dificuldade de responder a pergunta por que nós vivemos e por que estamos aqui, o que acontece nesse período que estamos aqui, quais as motivações. Então entra-se num niilismo, ou seja, que nada disso vale a pena, nada vale a pena, a existência não tem sentido. E isso aí não é nada reconfortante, né? Para em termos de uma modernidade, para se chegar ao mundo moderno e não se concluir nada a respeito, né? Enquanto algumas coisas são edificadas, outras são destruídas, e você não está participando nem de uma coisa nem de outra, não está entendendo o que está acontecendo. É como se fosse um filme que passasse numa tela onde você está envolvido. Bauman retoma esse diagnóstico ao descrever a modernidade líquida na qual instituições, identidades, vínculos deixam de ter o caráter de estabilidade, ou seja, deixam de ser estáveis. Se na modernidade sólida, anterior à líquida, né, os indivíduos moldavam-se às estruturas duradouras como família, trabalho, comunidades, estratificações, classes, né, pertencimentos, grupos, hoje eles são convocados a se reinventar continuamente e sair. Estão se sentindo, o ser humano atual está se sentindo ejetado da comunidade, daquilo que seria uma família constituída, ou seja, você tem famílias eleitas por você ao longo da sua vida. Você é ejetado de um trabalho onde você tem uma regularidade, onde você tem um reconhecimento, você vive trabalhando, se superando e se imaginando empreendedor, porque você está sempre superando tarefas, então você não para, você com uma pipoca na panela quente, e você se sente ejetado da comunidade, porque a comunidade não forma um corpo visível de algo que você reconheça como sendo ou fazendo parte. É uma colcha de retalhos. Então, hoje, os indivíduos são convocados a reinventar-se continuamente, assumindo o risco permanente de fracassar, e essa é a sensação de fracasso indefinido. Essa afinidade teórica aparece, por exemplo, na lógica do consumo, né? No lugar de ser, já que você não o consegue, você tem, você vai ter. O ter configura algo a seu respeito, dá alguns limites. O Nietzsche já criticava o chamado último homem, aquele satisfeito com pequenos prazeres e desconectado dos ideais superiores. Ele não teria balizas, ele estaria atrás de um modismo de ocasião. Em Bauman, o sujeito contemporâneo transforma-se em mercadoria e consumidor de si próprio. É mais ou menos isso. A identidade é administrada por um projeto, entre aspas, sempre provisório, ditado por terceiros, mas que você está introjetando, e que precisa ser constantemente atualizado. Então você introjeta a atualização, como se fosse um programa, nas redes sociais, nos estilos de vida, nas escolhas afetivas e profissionais. A precarização do trabalho da chamada gig economy e os laços afetivos descartáveis que estão emergindo, pipocando de lado a outro, ilustram essa fluidez, vínculos frágeis, promessas sem garantias e um horizonte de incerteza constante. Pessoas que desaparecem de repente de sua convivência e que você descobre que elas tinham muito pouco conteúdo, pouca representatividade ou que tinham sequer um projeto de vida. Eles eram apenas aparências filmadas e fotografadas ou instagramáveis. Críticos como Charles Taylor apontam que a perda de referenciais que são partilhados por muitas pessoas aprofunda o mal-estar da subjetividade desses indivíduos, enquanto Gianni Vattimo lê Nietzsche como precursor de uma hermenêutica fraca. Eu fui atrás aqui de saber o que é a palavra hermenêutica fraca, que ela também é traduzida como pensiero debole, que é uma corrente filosófica associada principalmente a Gianni Vattimo, que é esse que eu acabei de falar, que defende o enfraquecimento das noções de verdade absoluta e de fundamentos metafísicos fortes, aquelas que definiriam o indivíduo. Então, ele está falando que o Nietzsche ele está mostrando, não que ele esteja falando que o Nietzsche propõe isso. Nietzsche está apenas fazendo um diagnóstico, ou seja, o precursor desse diagnóstico, dessa hermenêutica fraca que os dois, tanto Bauman como o próprio Nietzsche, estão falando. Então, Gianni Vattimo faz esse diagnóstico aí.
na qual a pluralidade de sentidos substitui qualquer verdade única e verdades fortes. O Byung-Chul Han, dialogando com Bauman, observa que a sociedade do desempenho cria indivíduos exaustos que internalizam a pressão por constante auto-otimização. Em todos esses autores, ressoa a mesma pergunta: como construir sentido num mundo em que nada dura, nada perdura, nada caminha pelo espaço, nada se estabelece? É tudo muito digital e fluido, né? Escrito, instagramável, fotografável, selfizável, vamos dizer assim. A convergência entre Nietzsche e Bauman, portanto, não está em soluções, mas no diagnóstico, né? Ambos revelam a tensão central do século XXI, uma liberdade sem chão, uma autonomia sem garantias, subjetividades que oscilam entre busca de autenticidade e a submissão às dinâmicas do mercado e de visibilidade. Eu me reporto ao vídeo que eu fiz ontem, onde eu falo da ilusão da uberização, que tem a ver com isso aí. As referências seriam Gaia Ciência, Assim Falou Zaratustra e Genealogia da Moral, do Nietzsche, A Modernidade Líquida, Vida Líquida, Amor Líquida, do Bauman, Gianni Vattimo, O Fim da Modernidade, Charles Taylor, As Fontes do Self, e Byung-Chul Han, Sociedade do Cansaço. Como nós viemos falando, exceto o Vattimo, e agora nós vamos falar sobre esse texto, nós vamos falar das conclusões de Peter Sloterdijk, eu acho que se fala assim, né? Então eu pedi para que a gente fizesse uma análise também do pensamento de Peter Sloterdijk, que ele teria bastante convergência com o pensamento de Nietzsche, de Bauman. Ele estaria capaz de fazer um diagnóstico mais, vamos dizer assim, mais longínquo ou com vistas mais longas, porque o Nietzsche viveu em seu tempo e foi o precursor dessa hermenêutica aí, que ele previa, como disse Vattimo, e o Bauman, que com seus conceitos trouxe isso à baila até o tempo de sua vida, né, que ele faleceu em 2017. Então o Sloterdijk é o que ainda tem horizontes aí de análise e que dialoga com essas ideias. Então, se Peter Sloterdijk dialogasse diretamente com a premissa sobre a convergência entre o pensamento de Nietzsche e Bauman com relação à questão da modernidade do século XXI, a sua análise provavelmente enfatizaria que ambos diagnosticam um desenraizamento ontológico do sujeito moderno, ou seja, ele está realmente sem as raízes do que foi construído em seu passado, daquilo que seria uma hermenêutica forte, de crenças, de limites, de projeções, de terreno onde se pisar, né? Então, esse desenraizamento ontológico do sujeito moderno, que esse processo não pode ser entendido apenas como crise ou declínio. O Sloterdijk, ele fala, por exemplo, da morte de Deus anunciada por Nietzsche. Ele diz que ele inaugura uma era de autopoiesis humana, ou seja, os indivíduos passam a produzir a si próprios em esferas de treinamento, imunização simbólica e formação cultural, o que Bauman chama de liquidez da modernidade. O Sloterdijk poderia interpretar apenas como dissolução dos antigos mecanismos de imunidade coletiva, onde as pessoas estariam imunes a certos rompimentos, porque teriam determinadas diretrizes grafadas solidamente na modernidade, onde eles pudessem contar com aquele relevo, com aqueles limites geográficos, vamos dizer assim, né, metaforicamente, e que poderia interpretar como dissolução dos antigos mecanismos de imunidade coletiva, por exemplo, religião, né, dentro desse geografismo que eu falei, religião ou as tradições das comunidades, não que ele defenda que isso se mantenha, mas que ele diz que nada disso existe, nada foi colocado no lugar, tudo flui. E o homem não definiu outras coisas para que ele pudesse contar com aquilo, ou que fossem razoáveis dele ter como tradição como transcendente, como mecanismo de comunidade, de poder contar com outros, de se ver nos outros naquela civilização, que seriam substituídos então por sistemas frágeis de autoimunização individual, que é onde o homem fica pipocando. Então, assim como Nietzsche
descreve o niilismo como condição estrutural após a queda dos valores absolutos, o Bauman vê a fluidez contemporânea e aprofundamento desse vazio, identidades precárias, vínculos descartáveis, projetos de vidas instáveis, trabalho rubeirizado. O Sloterdijk concordaria com o diagnóstico e acrescentaria apenas que o homem moderno não está simplesmente perdido. Esse é o horizonte além que ele está vendo. Ele está em constante treinamento para tentar sobreviver a esse vácuo onde não existe nenhum limite geográfico estabelecido e qualquer relevo. Em obras como Crítica da Razão Cínica e Esferas, Sloterdijk sugere que o sujeito contemporâneo desenvolve um certo cinismo adaptativo. Sabe que as estruturas são frágeis, mas ele continua nelas. Ele joga o jogo, consumindo, performando e construindo aquilo que seriam pequenas bolhas de sentido para ele poder atravessar o tempo. Nesse ponto, Nietzsche seria, para Sloterdijk, o grande revelador da necessidade de autossuperação. O chamado Übermensch, como figura daquele que assume a tarefa, o Übermensch é aquele que assume a tarefa de criar valores, né? O Bauman, por sua vez, mostraria como essa exigência se banaliza no capitalismo tardio, ou seja, a autossupressão vira brand, lifestyle, autoempresariamento subjetivo. A liberdade se converte em compulsão por reinversão permanente. O Sloterdijk veria aí uma tensão fundamental entre a promessa emancipatória e autoformação e o risco de um narcisismo ansioso, isolado e profundamente vulnerável, mas para todos. Sloterdijk também relativizaria a nostalgia por estruturas sólidas, porque as pessoas não estão experimentando uma memória de como que era a solidez, porque muitos são nativos desse vazio. As gerações X, Millennials e Z já são nativos desse vazio. Eles têm pouco terreno caminhado, alguns não têm nenhum. Para ele, Sloterdijk, o mundo sempre foi um espaço de construção artificial de moradias simbólicas, o que muda agora é a velocidade e a fragilidade desses abrigos. Em outras palavras, para o nativo desse tipo de estilo, isso sempre foi assim. Então ele está sempre se reinventando, ele está sempre no vácuo. Então ele é sempre ansioso, ele não sabe que mundo é esse. A convergência entre Nietzsche e Bauman estaria então no diagnóstico de que já não há fundamentos transcendentes, mas diverge quanto à ênfase. O Nietzsche aposta na criação de novos valores, né, de aparecer lá o Übermensch, que vem o super-homem, né, que vem a criar coisas novas e perfeitas e muito melhores. O Bauman já ressalta os perigos dessa fluidez como sendo a perda quase que absoluta. Sloterdijk, mediando ambos, entre Bauman e Nietzsche, ou seja, aqueles que vão criar valores, entre os que vão criar valores e aqueles que não vão fazer nada, vão se perder na fluidez, ele diria que talvez o desafio do século XXI é aprender a habitar a instabilidade sem sucumbir ao niilismo, construir esferas de cuidado e sentido que não voltem a ser dogmas, como era na modernidade sólida, porque ela era presa, porque ela era vertical em termos de comando, né, e sufocante, opressiva, mas também não se dissolva no consumo e na superficialidade daquilo que é o projeto atual. Bom, fica aí para nós pensarmos o que nós concordamos a respeito disso, né? Não é um texto fácil, mas foi um texto que eu achei bonito. Eu tenho discutido muito essas coisas, temo muito pela nossa modernidade, onde as pessoas não reconhecem o que está acontecendo, não são capazes de traçar planos, não são capazes de ter participação política efetiva e muitos sucumbem a lideranças, inclusive religiosas, lideranças podres, né? Pessoas que não têm um horizonte definido, que trazem enganações e mantêm as pessoas na roda de uma ilusão que nos permite serem críticos a respeito da realidade. E isso sim faria com que nós construíssemos uma realidade coletiva em que pudéssemos viver e sobreviver, psicologicamente inclusive. Bom, tá aí o programa, espero que você tenha gostado, deixe seu comentário e passe ele para frente, deixe seu like, assine aqui o nosso canal e até o próximo programa pontuando com um assunto que nós achamos muito interessante. Até lá.